Bem com você? Ótimo, né? Eu quero falar um assunto hoje interessante contigo sobre a palavra fé. Quando se fala de fé, a pessoa já associa logo a uma religião, ou a Jesus, ou a Deus. Mas é algo muito errado, porque é o seguinte: a fé, ela é uma chave que o ser humano tem. A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Quando se fala de fé, a fé é o que te faz estar vivo agora. É a certeza que você vai levantar amanhã cedo e vai trabalhar. Isso é fé. É a certeza de que você vai entrar no seu carro, vai dirigir por tantos quilômetros e não vai ter problema. Tá? Isso se chama fé. Fé é a certeza de que você vai ter o seu salário no final do mês. Fé é a certeza de que você vai pagar as contas. Tá entendendo? Fé é a capacidade que você tem de comprar um celular novo, falar assim: poxa, eu gostei tanto daquele celular que está passando lá na televisão e eu queria um desse aqui. Então isso é fé. Só que a fé, ela não tem tamanho. A fé, ela é algo que você usa a seu favor. Ok? Talvez você que está aí me vendo agora não entende o porquê das coisas estarem dando tão errado. Gente, não existe algo dar errado. Tá? Quem olha assim é quem não olha pela fé. Há coisas que vê, por exemplo, uma vez eu ia pegar um ônibus, isso há muitos anos atrás, eu não tinha carro ainda, e eu precisava de ir para uma outra cidade. Eu peguei um ônibus, aqui é chamado de lotação, um ônibus ali dentro da cidade, para eu poder chegar até na rodoviária, para eu poder pegar o ônibus, para eu ir para outra cidade. Eu peguei o ônibus meu saía às 9 da noite, e eu estava atrasado. Eu peguei o ônibus e fui. Isso era às 7 horas da noite. E o tempo da minha casa até lá na rodoviária era em média de 40 minutos, então ia chegar e ia sobrar tempo. Só que aconteceu um fato, começou a chover, e aí o trânsito, você sabe que numa capital, o trânsito, se choveu, tudo para. Então ali eu fiquei parado por muito tempo. E eu fiquei tão chateado. Mas eu tinha fé que eu ia chegar lá naquela cidade. Fiquei muito chateado. Até eu comecei a culpar, falei: poxa, por que aconteceu isso? Por que aconteceu? Eu precisava pegar um ônibus. Eu cheguei lá na rodoviária, já era 9h40, 9h40 e poucos, e o ônibus já tinha partido. Eu fiquei decepcionado, eu fiquei muito triste, fiquei chateado, fiquei angustiado. Falei: poxa, eu precisava ir embora hoje, eu precisava ir para uma outra cidade, eu precisava estar lá. E aconteceu o seguinte: algumas horas depois, eu fui embora para casa chateado, triste, só tinha ônibus só no próximo dia. Cheguei em casa, chateado, muito triste. Sentei lá no sofá, fui assistir televisão, e lá no jornal falava que um ônibus daquela empresa tal que eu ia pegar, ele tinha capotado, tinha morrido, parece que 20 passageiros. Tinha caído num barranco, né? E tinha morrido 20 pessoas. O ônibus que eu ia pegar. Tá entendendo isso? Que legal? Então, muitas vezes nós, por tentar fazer algo que não dá certo, a gente tenta culpar que somos incapazes, que é isso, que o erro estava num, estava no outro, que o erro é fulano, que o erro é o ciclano. Gente, não existe erro. Existe o seguinte: não era a hora certa. Tá ok? Quando você tem fé, quando você vive pela fé,
Você anda na fé. E fé, te digo novamente, é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Então, quando você vive pela fé, você atrai coisas boas para a sua vida. Mas não quer dizer que se acontecer algo ruim na sua vida, que aquilo ali que vai ser ruim para você. Talvez aquilo ali está te livrando de uma coisa pior que fosse acontecer na sua vida futuramente. Entendeu? Então, por isso que eu sempre falo, não reclame de nada. Se não deu certo, calma, vai dar certo. Talvez não deu certo daquela maneira que você pensava que ia dar certo. Mas talvez a vida, né, ela tem preparado para você coisa melhor, coisa maior. E ela só quer que você tenha fé, que você confie, que você creia. Ok? Eu falo vida, eu falo Deus, eu falo Criador, você fale aquilo que você quiser. Eu falo Deus e falo vida, tá? Porque Ele é dono da vida, tá ok? Então, o seguinte, é isso que eu queria falar hoje para você. Que talvez você está tão preocupado porque não deu certo algo, e você fica culpando pessoas, ou culpando o seu filho, culpando o seu marido, a sua esposa, seu pai, a sua mãe, os seus empregados, o seu patrão, né? E pensando que o problema está fora. Não, o problema está porque você precisa... Quer dizer, não tem problema, não há problema, não existe problema. Existe o seguinte, é que a vida está falando para você que a hora vai chegar e você tem que ter paciência, continue fazendo o que você tem que fazer, segue nesse pensamento, segue essa meta que você tem, que com certeza as coisas vão acontecer na sua vida na hora exata. Tenha fé, acredite, acredite, ponha isso dentro de você. E quando você tem fé, então você vive tranquilo, porque você sabe que as coisas vão chegar na sua vida. Ok? Sucesso para você e nos vemos nos próximos vídeos. Se inscreva nesse canal, curte ele pra gente, tá bom? E acesse o nosso site, que é o www.empresariosdoseculo21.com.br. Até mais e sucesso!